E aí nós continuamos aí falando dessas questões, né? Na aula passada, o que nós discutimos? Vamos lembrar? Nós estávamos falando do Tribunal do Júri, lembra? Falamos dos princípios constitucionais, né? Que estão lá no artigo 5º, inciso 38, né? Plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos e a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, né? Importante pensar em que mais, gente? É importante pensar no devido processo legal, né? Marcadamente assegurados pelo contraditório e pela ampla defesa. Lembra disso, né? Então, óbvio, são garantias importantes. O Tribunal do Júri é uma grande garantia e que é marcado não só por ampla defesa, lembra? Pela plenitude de defesa. É importante fazer a diferenciação entre plenitude de defesa e ampla defesa. Vamos lembrar que a plenitude ela é absoluta, ela é muito maior, né? Em termos de, ela seria perfeita, tá? E essa plenitude, ela tem o objetivo de garantir a defesa, portanto, perfeita e absoluta na esfera do Tribunal do Júri, né? Então, é óbvio que você tem que legitimar a pena aplicada, se for o caso, tá? Então, é uma discussão importante, nós já falamos sobre isso, né? O sigilo de votações também, né? É importante pensar naquela celeuma, naquela discussão aí, né, que muitas vezes vem em torno de seria a questão, né, do voto pública ou não, né? Mas aí nós já discutimos isso e percebemos que há, né, realmente um cenário de publicidade nesse caso, tá? Então o sigilo de votações não é o cerceamento à publicidade, né? Tudo bem? Outra coisa importante que a gente tem que lembrar aí, né? A questão da soberania dos vereditos, né? Então, quando o tribunal do júri, né, dá o veredito, nenhum tribunal togado pode anular aquele voto, né? Aquela soberania, ela é plena também, a soberania dos vereditos, tá? Então é importante pensar que essa é a última palavra, e aí nós fizemos uma discussão em torno de quê? Em torno da possibilidade de anular o tribunal do júri, mas aí é por causa do erro, né? O erro ao avaliar, né, as provas exibidas em plenário. Aí tudo bem, eu poderia ter uma anulação, mas isso implica efetivamente em termos o quê? Nós termos efetivamente aí, né, um novo, né, plenário do júri, tá? Então esse quadro é muito importante para nós também, que a gente lembrar da soberania, né, em que eu posso ter um novo plenário do Tribunal do Júri, desde que, né, nós tenhamos aí um embasamento em erros, tá? Então esse é o aspecto que nós observamos também, né? O tribunal togado ele não pode, né, anular, né, o juiz togado ele não vai anular a decisão do Tribunal do Júri, né? E nós fizemos uma discussão também sobre a competência para julgar crimes dolosos contra a vida. Lembra disso? Não é? Então nós fizemos uma discussão de que aquilo ali seria o quê? Seria uma competência mínima, né? Que a competência seria mínima e até poderíamos defender aí a possibilidade do Tribunal do Júri poder julgar outros crimes, além dos crimes, obviamente, dolosos contra a vida e conexos, né? Lembra que nós falamos da continência aí da conexão, tá certo? E é importante pensar também em outro aspecto, né? Que alguns grupos de crimes de interesse, digamos, difuso, poderiam ser também de competência do Tribunal do Júri. Aí eu falei, por exemplo, dos crimes ambientais, a questão do genocídio e assim por diante. Então, nesse cenário, é importante pensar nesse quadro, tá? Depois disso, nós fizemos uma discussão em torno de quê? Dos direitos e garantia humanas fundamentais, que o Tribunal do Júri, então, é essa garantia, tendo em vista qual bem jurídico? Né, a liberdade, né? Então, sendo a liberdade um bem jurídico essencial, fundamental, né? Obviamente, para eu cercear essa liberdade, eu teria que ter uma grande legitimidade, né? Então, óbvio que aí essa legitimidade é dada ao
né, tribunal do júri, tá? Então é importante pensar nisso também, que o tribunal do júri é uma garantia fundamental, importante para nós, né, na medida em que a vontade popular ela é satisfeita nesse momento. Pelo menos imagina-se que sim, né? Então aí a participação do povo no julgamento, né, dos crimes dolosos, pelo menos inicialmente dolosos contra a vida, tá? Então isso é uma discussão importante. É um direito e garantia fundamental, formal, tá? Aí aquela parte histórica eu não vou falar de novo, né? Mas a gente tem uma evolução histórica. Hoje, até importante lembrar isso, né? Que nós temos um tribunal do júri que é institucionalizado no Brasil a partir, né, do ano da independência, né, de 1822, um pouco antes da independência, beleza? E ele vem persistindo aí até os dias de hoje, tá certo? Então é importante pensar nisso. Nós fizemos toda uma abordagem vinculada ao artigo 406, né? Tá aqui o meu vade-mecum, né? Até chegar, deixa eu só admitir aqui, ó, tem mais dois, né? Essa perspectiva que nós temos até o 412, e aí nós entramos na formação da culpa, lembra disso? Nós entramos na formação da culpa, e é importante discutir o quê, né? Que nos crimes dolosos contra a vida, né, aí que são investigados pela polícia na fase pré-processual, né, a partir do momento que eu tenho vencido essa parte, aí sim eu entro, né, na hora no oferecimento da denúncia, né, eu vou inaugurar a fase de formação de culpa. Lembra que nós discutimos isso aí do meio da aula para frente, né? Então, obviamente, aí eu vou ter toda a fase processual, onde eu vou ter a reunião de provas, né? Eu vou ter o contraditório, a ampla defesa, a garantia do devido processo legal, tá? E ao fim da instrução, eu falei para você, muito similar, né? Semelhante ao procedimento comum, né? Então, o juiz vai avaliar ou não a admissibilidade da acusação, tá? Então é um filtro. Eu acho que até usei essa palavra, né? Filtro, tá? Se é viável ou não, né? Enviar esse acusado para apreciação dos jurados no tribunal do júri, tá? Então é importante pensar nisso. Então, antes de ir para o juiz leigo, eu tenho toda uma fase de filtro aí, né? Então a missão do magistrado é exatamente essa: filtrar para verificar se é um caso de se apresentar aí ao procedimento do júri ou não, né? O procedimento do júri está disciplinado a partir do artigo 406 do Código de Processo Penal, né? Então, beleza pura. E aí eu tenho lá, a partir daí, uma fase, né, mais interessante aí, né? A partir do 413, tá? Nós vamos ter aí uma outra fase importante aí, que é a fase da pronúncia, da impronúncia e da absolvição, já deixar marcado aqui no meu vade-mecum, né? Da absolvição sumária, tá? São os caminhos possíveis aí que nós temos, tá? Importante lembrar disso, né? Que a lei 11.689 trouxe aí algumas inovações importantes, né? Uma delas é dizer que o tribunal do júri é procedimento especial. Lembra que a gente está no grupo dos procedimentos especiais? Então, logicamente, nós temos essa importância aí, né? Então, tem toda uma fase processual que é similar ao o procedimento comum, tá? Então, importante lembrar desse quadro, e começamos lá no 413 com a pronúncia e a impronúncia, tá? Então, essa é a ideia do que nós discutimos na aula passada. Eu vou compartilhar com você, a partir de agora, a parte da aula de hoje, né? Que envolve aí essa perspectiva, né, do tribunal do júri. Vamos lá procurar aqui o arquivo, né? Já compartilho ele com você aí, ó. Documentos, Faculdade Pitágoras, processo penal, hoje dia 29, tá aqui, dia 29. Ó. Então, detalhe importante que nós temos aí, né, nesse cenário, olha só, beleza, né? Então tá aqui. Então, vamos lá. Algumas coisas importantes aí, né, que nós já falamos, inclusive, tá aqui, né, ó, já falei para você,
né, de alguns aspectos relevantes aí dentro do artigo 406, né? Então nós já falamos sobre essa parte. Deixa aí, quem sabe a gente até aproveita alguma coisa daqui a pouco, tá? Então já temos aí uma série de artigos, né? Bom, formação da culpa do procedimento do júri, quer dizer, foi, né, parte da nossa aula passada, né? Então aí nós temos aqui, ó, os delitos, né, os delitos dolosos contra a vida, aí vem toda aquela discussão que eu já tracei com você, né, nessa questão de que nós poderíamos ter, inclusive, outros crimes, mas isso já é uma outra discussão. Você tem uma fase de formação da culpa com procedimento semelhante ao procedimento comum, tranquilo, então nós já fizemos essa abordagem, tá certo? Nós temos aqui o procedimento do júri estabelecido do 406 ao 412. Falei para você que o magistrado tem a missão, né, de filtrar os casos, né, possíveis de serem avaliados pelo juiz leigo, tá? E aí nós temos o caso da pronúncia. Então, esgotados os recursos cabíveis do caso de pronúncia, inicia-se a fase de preparação do plenário, que o magistrado designa, né, julgamento, né, no tribunal do júri, né? Então, quando, né, eu terei a pronúncia desse réu, tá certo? Então é importante isso. Fizemos aí algumas diferenças aqui, né, na perspectiva, ó, né, das justificações, né? Então, o termo justificações, tá? O termo justificações deve envolver apenas eventuais justificativas vinculadas às excludentes de ilicitude, tá? E aí vamos lembrar que as excludentes de ilicitude estão disciplinadas lá na parte geral do Código Penal brasileiro, né? Lá no artigo 23 do Código Penal brasileiro, tá certo? Não confundir só terminologia, né? Confundir com o procedimento incidental denominado justificação, que se destina à produção de provas. São momentos distintos, embora as palavras sejam as mesmas, uma no singular, outra no plural, né? Caso não seja apresentado defesa prévia no prazo de 10 dias, então vamos lembrar, né, que nós estamos diante de um princípio que é a plenitude de defesa em todos os seus aspectos, tá? Então, se não foi apresentado diante da acusação, né, de que aquele sujeito, aquele acusado, então teria cometido determinado crime, né, se não for apresentada a defesa prévia do prazo legal de 10 dias, o juiz deve nomear defensor, tá? E aí, né, para oferecer essa defesa, reabrindo o prazo de 10 dias e, obviamente, né, concedendo-lhe vista dos autos. Por quê? Porque o sujeito não pode ficar sem defesa, não é? Aqui é o garantismo da defesa, tá certo? E o Código de Processo Penal, no artigo 408, olha, diz exatamente isso aí, ó. Não apresentada a resposta, que resposta é essa? Resposta da acusação. No prazo legal, o juiz nomeará o defensor para oferecê-lo em até 10 dias, concedendo vista. Então, na verdade, isso é a redação do artigo 408, tá? Então, por quê? Porque o acusado jamais, né, poderá ficar sem uma defesa prévia, ele não pode ficar privado de uma defesa, né? Ninguém será processado sem defesa técnica. E ainda mais considerando o rito do tribunal do júri, né? Ainda mais considerando o rito do tribunal do júri. Então, apresentada a defesa prévia, ouve-se o MP ou o querelante, se houver preliminares ou a juntada de documentos em 5 dias, né? Então, aí vem essa discussão aí do artigo 409 lá do Código de Processo Penal, né? Apresentada a defesa, o juiz então ouvirá o Ministério Público ou querelante sobre preliminares e documentos no prazo de 5 dias, né? Na sequência, o que nós teremos, né? O magistrado em 10 dias analisa, portanto, os requerimentos formulados e os documentos, tá, eventualmente juntados, vai designar a audiência de instrução e julgamento e, obviamente, determinar a realização das diligências cabíveis, tá? Então, importante pensar nisso. Por quê? Porque nós temos que vencer toda essa fase vinculada, né? Lembra que é a fase similar ao procedimento comum, né, em que eu teria a fase desse filtro, né, que a partir daí nós teremos uma decisão.
se vai ser a decisão de pronunciar esse acusado, esse réu, né, de impronunciá-lo ou ainda de absolvê-lo sumariamente, né? Então são os 3 caminhos que se abrem aí, tá? Então esse é o quadro, audiência única, né? Então olha só, e aí eu discuti com você essa questão, né, da audiência única, é um problema, tá? Então imagina, ó, a lei 11.689, né, em única audiência produzir toda a prova, pelo menos oral, em uma só data, tá? Aí vem a grande pergunta, né? Seria isso, né? Uma forma de termos uma economia processual, entendeu? Já que se discute, é uma discussão importante, né? A discussão de que nós teríamos uma justiça muito lenta, né? Que o processo penal, que o direito penal são marcados por uma, digamos, um excesso de benevolência, de proteções, não é? Proteções protelatórias, inclusive, né? Que acabam beneficiando esse sujeito que cometeu o crime. Alguns chegam ao ponto de falar, olha, vale a pena cometer crime no Brasil, né? Então, assim, por causa da impunidade, né, da lentidão da justiça, e o processo penal seria o maior alvo dessas críticas, né? O direito penal, de um modo geral, né? Com seus procedimentos, tá certo? Então, a grande pergunta é se esse procedimento especial do Tribunal do Júri, né, em única audiência, né, em que eu vou ter que produzir prova, ouvir as testemunhas, né? Então, olha, na audiência serão ouvidos ofendidos, as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nessa ordem, né? E ainda mais a possibilidade, dependendo do caso, tem que ouvir lá o esclarecimento dos peritos, tá? Então, a grande preocupação é se isso realmente é a garantia de uma economia processual, né? Então, vem essa discussão. Nesse sentido, serão realizadas ainda as acariações e reconhecimento de coisas e pessoas, a depender do caso concreto, tá? Será também interrogado o réu. Na sequência, ocorrerão os debates e o juiz pode proferir, portanto, a sua decisão, tá? Lembrando que o procedimento começa aqui no 406, né? Do procedimento relativo ao processo de competência do Tribunal do Júri, tá? No 411, né? No 411, veja, nessa parte aqui não temos muitas novidades em relação a alterações promovidas pelo pacote anticrime. Existem, mas, né, não são muitas, né? No 411, veja que é redação de 2008, na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido. Então, olha só. Se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Nesta ordem. Então, são 16, né? 8 e 8, se eles, cada um levar as 8, tá? Bem como aos esclarecimentos dos peritos, as acariações, reconhecimento das pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado, procede-se o debate, tá? Essa é a sequência. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e deferimento do juiz, mas podem ter esses esclarecimentos, né? Tá? Eu posso ter, de repente é necessário, tá? As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir aquelas que seriam menos relevantes, impertinentes ou que, né, são apenas para ganhar tempo protelar, né? Bom, encerrada a instrução, observar-se-á, se for o caso, disposto no 384, tá? Então, lá no 384, né, é a questão do aditamento, né? A questão do aditamento, né, que nós teremos aqui no 384, a mutatio libelli, né? Vou até ler, vou pegar aqui para você. Tá lá na frente, né? Um slide na frente, mas eu vou ler aqui do meu vadimeco mesmo, porque aqui não teve alterações. Diz o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui, fica mais fácil. Encerrada lá no 384, né? Da mutatio libelli, tá? Do aditamento, ó. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato em consequência de prova existente, né, existente nos autos de elemento ou circunstância da infração não contida, se ficou faltando algum dado, eu tenho que fazer um aditamento, ó.
o MP, né, o Ministério Público, poderá aditar, grifa aí, aditar, não é? A denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo aditamento quando feito oralmente, né? Então, nesse caso aí é a mutatio libelli. Eu vou fazer uma pequena alteração aí por fatos novos que apareceram, tá? Por fatos novos que apareceram, tá bom? Então, isso é o mecanismo, isso é o instituto, né, da mutatio libelli. Lá na frente eu tenho aí o artigo 384 anotado para você, mas eu já fiz a leitura aqui, tá? Aí eu tenho até essa observação, mas vamos lá. No parágrafo 4º do artigo 411 do Código de Processo Penal, né, ele fala que as alegações serão orais, concedendo-se palavra respectivamente à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 minutos, estamos falando dos debates, né, orais, prorrogáveis por mais 10 minutos, havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa, né, de cada um deles será individual. Isso significa, gente, ó, que o tempo, ó, eu vou esticando esse tempo, né? Vou esticando esse tempo. Quer dizer, a audiência única. Ao Ministério Público, ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se, né, por igual período o tempo de manifestação da defesa. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Por quê? Porque, a depender do fato, na defesa eu posso alegar o cerceamento de defesa, né? E aí eu tenho que lembrar que nós temos o quê? Nós temos uma plenitude de defesa, tá? A testemunha que comparecer será inquirida, lá no parágrafo 8º, independentemente da suspensão da audiência, quer dizer que ela ainda corre o risco de ser suspensa, né? Observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput do artigo 411, que diz que na audiência de instrução e julgamento, lembra disso? Proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, né? Se possível, a inquirição de testemunhas, arroladas pela acusação e pela defesa, né? Nesta ordem, acusação e defesa. Defesa por último, tá? Tudo bem? Então, esse é um quadro importante. Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão ou fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos, tá? 10 dias, ok? Então é importante pensar nessa lógica, tá? Tudo bem? Então esse é o cenário, né, que se consolida no modus operandi ali, né, da audiência no tribunal do júri, tá? Não é o plenário ainda, é a fase de filtro, tá? Essa é a fase de filtro. Aí a decisão dessa audiência é que vai ser a pronúncia, né? Se ele vai, se pronúncia quando ele vai, né, para o plenário do tribunal do júri, né? Se ele terá a impronúncia, se ele vai ficar no limbo, né? Porque aí ele está sujeito ao aparecimento de provas, aí pode haver a continuidade do processo. E nós temos a absolvição sumária, tá? São os 3 caminhos, como eu te disse, que podem ser abertos aí, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos ler agora de novo o 384. Olha só, 384. Né? Da sentença lá no título 12 do Código de Processo Penal, o artigo 384, dizendo o seguinte, olha, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente, fato novo nos autos, né, de elemento ou circunstância da infração, tá? Olha só, da infração penal não contida na acusação, tá? O Ministério Público deverá aditar. É isso que a gente chama de mutatio libelli, né? Então ele vai aditar, ele vai acrescentar lá, né, os fatos novos à denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente, tá? Então, olha que interessante isso aí, ó. Coloquei uma estruturação de ideias logo abaixo, né? Vamos dar uma hidratada. Coloquei logo abaixo, estruturação, ó.
Estabelecimento de audiência única não garante economia processual almejada. Olha a estruturação dessas ideias. Lembra que eu fiz a pergunta lá atrás, né? Se a audiência única é necessariamente um sinônimo de economia processual, tá? Então, primeiro, a depender do caso, eu posso ter efetivamente um número elevado de testemunhas a serem ouvidas. Tá? Então, 8 de cada lado, se todos levarem os 8, o máximo, terei 16 pessoas que poderão ser ouvidas. Tá? Aí eu tenho mais o acusado, ofendido, perito ou peritos, depende do número, então é mais de 19, na verdade. Aí. Podem ser mais de 19. Tá? Isso significa que eu vou gastar um dia inteiro. Tá? E se alguém falta? Por motivos, né, justificáveis. Tá? Aí eu vou ter que, né, a depender do caso, o juiz vai ter que redesignar outra audiência. Entendeu? E aí, então, não necessariamente, pode ser que há casos de celeridade, mas não é sinônimo de celeridade, tá? Não é sinônimo de rapidez esse processo todo, tá? Então isso é importante para nós, né, nesse quadro, tá? Isso é muito importante aí nesse cenário, tá bom? Tranquilos? Então vamos adiante, né? Então mais uma, ó. Encerrada a instrução, então pode ocorrer a hipótese prevista lá no 384, que você já sabe, que é a possibilidade de mutatio libelli, né? Mutatio libelli. Então, o que seria essa expressão no latim? Ó, expressão em latim empregada no direito penal no nosso caso, para os casos de aditamento da peça acusatória, ou seja, né, nós teremos mudança dos fatos inicialmente narrados, escritos, em virtude de novos elementos. Fatos novos vão surgindo, né? Fatos novos vão surgindo na fase administrativa. Fatos novos podem surgir na fase processual. Entendeu? Então, assim, sempre você está acompanhando aí na televisão, né? Todo dia uma aventura, uma emoção nova no Brasil, né? Todo dia uma emoção nova no Brasil, sobretudo nessas fases aí, vinculadas às fases administrativas, né? Tentando reunir provas, tá? Então, porque tem muita gente que já acha, né, no senso comum, que quando a Polícia Federal vai lá na casa do fulano de tal, na casa do governador do Rio de Janeiro, já, né, tá processado e vai ser julgado. Não, aquilo é fase administrativa, né? Aquilo é uma fase administrativa. Você tem que reconhecer que isso é uma fase administrativa, né? Certo? Não há processo ainda. Certo? Não há processo, né? Então, quando eu tenho a denúncia aceita pelo juiz, né, que eu vou citar lá o acusado, aí se eu vou começar nesse ajuizamento penal, eu vou começar o processo, né? Mas aqui, quando eu tenho essa colheita de provas, a fase do inquérito policial, ele não é processual, tá? Não sendo caso de mutatio libelli, as partes devem então debater oralmente, conforme nós já falamos lá no 411, né? E a formação da culpa deve ser concluída no prazo máximo de 90 dias. Beleza? Então tá lá, onde que tá isso? Isso está no artigo 412, gente. Isso está no artigo 412 do Código de Processo Penal, tá? O procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias, tá certo? Isso não é novo, isso é lá de 2008, né? Só que tem um detalhe. Aí é muito curioso isso, né? Quando você ouvir falar em prazo impróprio, Então, caso esse tempo seja ultrapassado, não existe sanção. Né? Não tem o que fazer, né? Tem que aguardar, tá certo? Então, o chamado
prazo impróprio é esse, né? Que você, embora possa ser ultrapassado, e aí tem o prazo pré-determinado, ele não é, né, efetivamente sancionado, tá? Não tem punição para isso, tá bom? Então, esse que é o detalhe importante, né? Após os debates, então, o juiz pode proferir a sua sentença, a sua decisão no termo da audiência ou no prazo de 10 dias, ordenando que os autos lhe sejam conclusos conforme está escrito aí no seu slide, tá? Bom, então, e quais são os caminhos abertos agora, né? Quais são os caminhos que se abrem, tá? Quais são os caminhos que se abrem, tá certo? Então, 4 caminhos, a gente pode até reduzir a 3, mas são 4 caminhos, né? Então, tá aqui, ó. Cadê? Não passou. Vai. Em seguida, cabe ao magistrado tomar uma das 4 providências, né? Ele vai pronunciar o réu. Aliás, ele pode pronunciar o réu, não necessariamente ele vai, tá? Então, necessariamente todo mundo que teria cometido um crime doloso contra a vida vai necessariamente passar pelo tribunal do júri? Vai depender dessa audiência aí. Esse é o filtro. E ao final dela é que nós teremos a possibilidade da pronúncia ou da impronúncia ou da absolvição ou da desclassificação. Porque há casos, então, da desclassificação, ele desclassifica, aí sai, né, da competência do tribunal do júri e vai para outra, né, esfera de competência, tá? Então, desclassificar eu tenho uma mudança no tipo penal, tá? Tudo bem? Então, tá lá. Então, nós temos essas 4 situações, né? A pronúncia disposta no artigo 413, né? A impronúncia no 414, a desclassificação lá no 419 e a absolvição sumária no 415, tá? Então, tá aí, já coloquei aí, ó, 413 para a gente fazer a análise dele, né? Tá certo? Juiz, fundamentadamente, aí vamos lembrar que esse juiz togado ele tem que fundamentar. O juiz togado ele tem que fundamentar, diferente do juiz leigo lá do tribunal do júri, que só vota. Lembra que a gente estava falando sobre isso, né? Lá nos princípios? Então, ele só vota, absolve ou condena. Aqui não, aqui o juiz ele tem que fundamentar tudo, né? Então, ó, juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no crime. Então, ele está convencido. Cuidado com essa palavra convencido, né? É convencido nos termos jurídicos, tá? Não é convencido porque alguém o convenceu, né? Do ponto de vista de uma, né, persuasão apenas, tá? É de acordo com os elementos objetivos aí, né, que nós temos, tá? Então, isso seria a lógica da pronúncia. Então, quer dizer que se ele for pronunciado, né, é porque na audiência, essa audiência que a gente falou que é única, prevista no rito do tribunal do júri, similar ao procedimento comum, né, qual é a decisão? Né, se for de pronúncia, aí significa que esse réu, esse acusado, ele irá ser julgado pelo plenário do júri. Ele vai a plenário. E lá eu tenho os juízes leigos que farão, né, representando aí a vontade popular, né, irão julgá-lo conforme suas convicções. Nós já falamos sobre isso. Então tá lá. No artigo 414, que é a opção da impronúncia, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz também, de forma fundamentada, ele pode impronunciar o réu, o acusado. E aí você vai perceber que esse capítulo, né, que começa no 413 aqui, ó, a seção 2, né, da pronúncia, da impronúncia e da absolvição sumária. Tá? Isso está presente aí do 413 ao 421. Entendeu? Então quer dizer que impronúncia é uma opção. Tá bom? Impronúncia é uma das opções. E impronúncia não é. Eu não estou considerando ele culpado, mas ele também não é inocente.
Eu só não vou mandar ele para o tribunal do júri. Por enquanto. Porque o detalhe é que, no caso da impronúncia, esse é um rabo de foguete isso aí. Porque no caso da impronúncia, aparecendo fatos novos, provas, ele pode ser pronunciado. Entendeu? Então ele fica ali numa espécie de limbo, né? Ele fica numa espécie de limbo, podendo ser, né? A qualquer momento ele pode, né? Aparecendo fatos novos, provas, né? Que convençam, portanto, o magistrado, ele pode ser pronunciado, tá? O 419, vamos lá, eu coloquei aqui, ó, que seria a desclassificação. Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação, que é a questão de tipificar a conduta, né? Se enquadrar, na verdade, a conduta que é considerada típica. Então, quer dizer que se ela é típica é porque tem lá na lei alguma conduta considerada crime, né? E aí ele, né, esse acusado, então, ele teria incorrido nessa conduta, né? Da existência de crime diverso do referido no parágrafo 1º do artigo 74, né, desse Código, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Tá? Então, nesse cenário, olha só aqui, ó. Quando eu falo desse artigo 74, né, você vai observar o seguinte detalhe aí, ó. Observa aí. 74. Olha, parágrafo 1º, né? Ele diz o seguinte no 74. Cá. Competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo competência privativa do tribunal do júri, né? E aí, no caso, lá no parágrafo 1º, compete ao tribunal do júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos lá relativos aos crimes contra a vida, dolosos contra a vida, 121, 122, né? E aí vai, tá? Até infanticídio, auxílio ao suicídio e tudo mais, né? Então, são aqueles, beleza? Então, o 74, ele está falando da competência e, obviamente, da competência também do tribunal do júri, né? Então, se não for o caso, se não se enquadrar, numa vez desclassificado, não é caso de homicídio doloso, né? É uma lesão corporal, que nem é tentativa de homicídio, porque, no caso aí, ele abriga, né? O tribunal do júri abriga os crimes dolosos contra a vida nas suas formas consumadas ou tentadas, viu? Então, se for uma tentativa de homicídio, pode, mas se for já uma lesão corporal, não, né? É outra coisa, tá? Bom, no 415, então, tá a questão da absolvição sumária. O juiz, fundamentadamente, também absolverá desde logo o acusado quando aí vem as situações que nós podemos ter, né, para a absolvição, tá? Bom, primeiro, provou-se que não houve o fato. Provou-se que o fato não existiu. Né? Fulano foi morto. Olha o que eles tentaram fazer. O que tentaram fazer no caso da Elisa Samúdio? Tentaram fazer algo que eliminasse a materialidade. Né? Quer dizer, o goleiro Bruno mais os seus comparsas teriam matado a Elisa Samúdio e alguns defendiam que não, que como não havia materialidade, então o fato não existiu. Então não haveria crime. Então aí, nesse caso, o juiz teria que absolvê-lo sumariamente. Tá? Provado não ser ele o autor ou partícipe. Né? Então tem alguns casos aí. Aquele caso que eu falei para vocês, que, óbvio, não tinha nem inquérito, na verdade, né? Esse está fora. De propósito, o Marcos Mariano Silva. No caso Marcos Mariano Silva, que era caso de homicídio, né? Mas ele não era o culpado. Mas ele, obviamente, né, foi preso, ficou 19 anos preso. Não houve inquérito, não houve processo, ele foi enjaulado durante quase 20 anos. Entendeu? Então, assim, qual era o problema? O problema era o nome dele. O verdadeiro criminoso tinha o mesmo nome dele, Marcos Mariano Silva.
E um deles era Marcos Mariano Silva, o outro era Marcos Mariano da Silva. Aí prenderam o cara errado. Entendeu? E aí, óbvio, né? Se consegue provar, ó, provado não ser ele o autor ou partícipe do fato. Bom, aí ele está fora, absolvido sumariamente, mas imagina, isso foi lá na década de 70, né? Então, hoje nós temos muito mais meios, né, efetivos de identificação, de prova e tudo mais, tá? Bom, de repente nós estamos diante de um cenário também que o fato não é crime, né? O fato não constitui uma infração penal. Tá? Houve um equívoco, né? Demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão do crime, certo? Há casos, né, de isenção de pena, é isento de pena, né? Aquele sujeito que é inimputável, por exemplo, né? Ou exclusão do crime, né? Exclusão da tipicidade. Beleza? Bom, então chegamos aí ao momento, portanto, da pronúncia, né? Então, passada aquela fase processual, onde você tem os procedimentos similares ao procedimento comum, e que ao final o juiz pode pronunciar, pode impronunciar, pode desclassificar o tipo, ou ainda pode, né, absolver sumariamente esse acusado, tá? Bom, então chegamos aí então numa das opções. Uma das opções é exatamente essa. Uma das opções é a pronúncia, tá? Decisão interlocutória, então ela não é uma decisão final, né? Ela é uma decisão, né, durante, né, o procedimento, mista, que julga, na verdade, olha o que ela julga, gente. Ela julga se é admissível, olha o que ela está julgando, é admissível, ela não está julgando que ele é culpado ou não. Quem vai julgar que aquele réu é culpado ou ele é inocente é o tribunal, né, do júri. São os juízes leigos. São os juízes que representam o povo. Não são juízes togados. Aí, no caso da pronúncia, eu tenho uma decisão interlocutória que vai julgar a admissibilidade de uma acusação. Aí é possível. Então quer dizer que o sujeito que vai para o tribunal do júri, ele não está indo com um atestado de culpado. Simplesmente as condições reunidas permitem o juiz, né, pronunciá-lo. Quem vai julgar o mérito é o tribunal do júri. Então, decisão de natureza mista, né? Ela está encerrando aquela fase que foi formada a culpa. Há indícios, né, de autoria, de materialidade, né, ou de participação, inclusive, né? Então, inaugura-se a fase de preparação do plenário, tá? Que aí sim, nesse caso, né, vai julgar esse acusado, esse réu, tá? Bom, e quais são os requisitos, né? Quais são os requisitos para a pronúncia? Quais são os requisitos para a pronúncia? Então vamos lá, ó. Primeira coisa. Demanda-se, portanto, prova de existência do fato descrito como crime. Não adianta inventar um crime e dizer que fulano cometeu o crime, né? Tem que ter prova da existência desse fato, tá? Indícios suficientes, né? Não basta uma especulação, não basta, né, uma ideia de que fulano de tal poderia ser o acusado porque, né, igual o caso lá do Marcos Mariano Silva, tinha uma mancha de sangue no carro dele, na lataria, na parte externa, não é na parte interna do carro, né, na lataria, parte externa, tinha uma mancha de sangue. Tinha uma mancha de sangue e o cara que matou a vítima chamava Marcos Mariano da Silva, ou Silva, sei lá quem era quem aí nessa história. Entendeu? Isso não é uma prova da existência, né, concreta, né, do fato descrito como criminoso, tá? Isso não é um indício suficiente de autoria. Tá certo?
Então, talvez hoje nós teríamos mecanismos mais eficientes até para, né, fazer uma perícia. Tá? Mas na década de 70, né, isso foi em 1975. Tá? Existência do fato criminoso. Tá? Existência do fato criminoso. Essa é a materialidade. É a certeza de que ocorreu uma infração penal. Então, aí, o que acontece? Aquele exemplo que eu te dei do goleiro Bruno com a Elisa Samúdio, né, acontecia de pessoas defenderem o goleiro Bruno aí nas ruas, dizendo, olha, essa Elisa Samúdio, ela está lá na Europa gastando o dinheiro que o Bruno deu para ela. Né? Muitos não acreditavam que o Bruno havia cometido um crime de homicídio e a vítima era a, né, Elisa Samúdio, tá? E obviamente se não tinha o corpo, né? Não tinha o corpo, efetivamente você tem esse quadro aí de dúvida, né? E aqui, né, seria indúbio pro réu ou indúbio pro societate, tá? Porque se pensa em alguns casos, por exemplo, o Chico Picadinho, né? Já dá para imaginar quem é esse criminoso, né? Chico Picadinho, tá? Que ele picou a vítima depois de morta, né? O cadáver foi picado e ele ficou tentando jogar os pedaços pelo vaso sanitário. Então tava descarga. Olha o ponto da mente criminosa, né? Que ponto chega, né? O Chico Picadinho, tá? Então, nesse caso aí, a ideia é destruir a materialidade, né? Gerando essa dúvida, então, tá? A certeza de que ocorreu uma infração penal, né? Bom, você tem um cadáver, né? E que, né, tem né, marcas de que esse cadáver é um cadáver hoje porque foi vítima, né? Aquela pessoa foi vítima de um homicídio, tá? Não morreu de causas naturais, de um infarto, ou alguma doença, né? Foi um homicídio, tá? Atinge tal certeza ou atinge-se tal certeza no contexto dos delitos contra a vida, lógico. Por quê? Porque nós estamos falando do tribunal do júri. E daí? Bom, e daí que no tribunal do júri, a competência é para julgar o quê? Os crimes dolosos contra a vida, né? Isso está lá na Constituição. Está lá na Constituição, não é? O artigo 5º, inciso 38, né? Aquela linha D fala exatamente isso, né? Certo? Então, este é o cenário. Este é o cenário, tá bom? Bom, então, né, atinge tal certeza por meio de laudo pericial. Tá? Demonstrando que aquele corpo, aquela vítima, foi vítima de um crime de homicídio, do aborto, infanticídio ou uma participação em suicídio, que são os crimes dolosos contra a vida aí, né? Tá certo? Então, lógico, não basta ter o cadáver, no caso, né? Tem que haver, obviamente, né, um laudo demonstrando que essa morte foi causada, né, pelos disparos, pela estocada da faca e assim por diante, né? É possível formar materialidade com o auxílio de outras provas, como prova testemunhal, porque aí era a grande pergunta na época do julgamento lá, né, do levantamento de provas, né, os juristas discutiam isso, olha, como é que vai fazer, porque não há materialidade, né, no caso do goleiro Bruno com a Elisa Samúdio, tá, estou dizendo que essa discussão, né, quer dizer, cadê o corpo, né? Se não tem o corpo, não tem como fazer lá uma avaliação pericial para emitir um laudo médico, né? Legal, tá certo? Então, obviamente, a lei permite que nós tenhamos outras possibilidades nesses casos, tá? Porque parece que a pessoa foi abduzida, né? Veio uma nave extraterrestre e tirou ela do planeta Terra, não deixou vestígio algum. Mas como já diz a música, crimes perfeitos não existem, né? Crimes perfeitos não existem, tá certo? Então esse detalhe é muito importante, né? Pode ser que deve ter por aí tantos crimes que não foram desvendados, né? Logicamente, mas se falando de crime perfeito, né? Na concepção do senso comum, né? Então tá aí. O Código de Processo Penal traz no seu artigo 167 essa possibilidade. Olha só o que ele fala.
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido, por exemplo, vestígio, então, dependendo do tipo de prova, eu tenho que ser mais célere, né? A prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Então, é possível, né? Então, nos casos, né, em que eu não tenho condições efetivas, o melhor exemplo que você vai ter agora é o desse caso aí da moça lá da Elisa Samúdio, né, que tentaram, né, sumir com o corpo, tá? Deram para os cães comer, alguma coisa assim, né? Então você tem esse cenário, tá? Vamos dar uma passadinha na lei agora? Vamos lá no artigo 413, vamos dar uma olhadinha nisso, né? E aí a gente já volta para essas questões, né, teóricas aí, tá? Vamos dar uma olhada na letra da lei. Olha só, da pronúncia, da impronúncia e da absolvição sumária, redação dada, né, lá em 2008 pela Lei 11.689, tá? E aí diz o seguinte, olha, no 413, começa aqui, 413 eu tinha deixado marcado, cadê? Tá aqui, ó. Né, no 413 até no 421, eu te falei isso, né? Você tem esse cenário, né, que estabelece as possibilidades, né, daqueles caminhos, né? O juiz, de forma fundamentada, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Maravilha, perfeito, né? Já vimos até falado sobre isso, agora há pouco, né? Bom, a fundamentação da pronúncia limitar-se à indicação de materialidade do fato e da existência de indícios que sejam suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Então ele tem que falar, né? Foi do artigo 121, né? Caput foi o 121, parágrafo 2º, inciso 3º e assim por diante, né? Então ele tem que citar, né? Ele tem que fundamentar, né, essa pronúncia, tá? Tudo bem? Logicamente, já estabelecendo, inclusive, as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Lembrando que essas causas de aumento de pena, elas estão lá na terceira fase da dosimetria. Lembrando que as causas de aumento de pena estão lá na, né, terceira fase da dosimetria e já vem na letra da lei, tá? Ela já vem na letra da lei. O tipo já traz, né, essa causa de aumento, tá? Bom, se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão, né, ou manutenção da liberdade provisória, porque de repente ele não foi, né, decretada a prisão preventiva dele, ele está respondendo em liberdade, tá? Então, se for afiançável, ele pode ainda continuar, né, a depender do caso, claro, solto, tá certo? Óbvio, né, que ó, o parágrafo 3º dizendo o seguinte, olha, o juiz decidirá motivadamente, nos casos de manutenção, revogação ou substituição da prisão, ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e tratando-se, inclusive, né, de acusado solto, sobre a necessidade de decretação da prisão ou imposição de quaisquer medidas previstas aí como medidas cautelares diversas da prisão, né? Bom, no 414, não se convencendo da materialidade, aí nós vamos ter a impronúncia. O 414 é aquele que nós já citamos agora há pouco, né, da impronúncia. Tá? Então, não se convencendo, e esse convencimento não é alguém de forma persuasiva tentando convencê-lo, ele reunindo essas provas, né, essa história toda, tá? Não se convencendo, portanto, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria e da participação, o juiz, de forma fundamentada, então ele vai impronunciar o acusado. Então ele não vai para o tribunal, ele não vai para o plenário do tribunal do júri, mas também não é absolvido. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada, e aí está o perigo, olha só. Aí no parágrafo único está o perigo, eu acabei de falar isso agora mesmo, tá? Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ainda, né, ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Ele vai ficar esperando a prescrição. No caso, nós estamos falando de homicídio doloso contra a vida, se for homicídio, crimes dolosos contra a vida, se for homicídio, né, no caso doloso, porque o culposo não vai para o tribunal do júri.
Ele pode ficar 20 anos esperando. Entendeu? Então a pronúncia a impronúncia é um espaço nebuloso, tá? Então olha lá, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ainda ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova, tá? Porque não houve prova suficiente para fundamentar a pronúncia. Então o juiz impronunciou com base no 414. Tá certo? E é interessante que nos outros procedimentos, isso já seria o suficiente para ser absolvido. E aqui no tribunal do júri, não, né? Não, tá? Então vai ficar esperando, vai ficar no stand-by aí, né? Vai ficar no stand-by, tá? 415, o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado, provado a existência do fato, provado não ser o autor participante do fato, ou o fato não constituir um ilícito penal, né, uma infração penal, né, ou ainda, né, cadê? Demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão. Nós fizemos uma leitura agora há pouco disso, né? E aí fala também da questão do 26, da inimputabilidade, né? Tá certo? Então, ok. Requisitos, portanto, vamos voltar aos requisitos. Lembra? Nós estávamos nos requisitos, entramos aí na letra da lei, agora a gente volta para os requisitos. Lembra aqui, ó, nós estávamos lá falando, ó, antes, né, da letra de requisitos para a pronúncia, tá? Então agora voltamos a falar dos requisitos para a pronúncia. Não se deve admitir no cenário da pronúncia que o juiz se limite a um convencimento íntimo a respeito da existência do fato criminoso, como dá a entender o 413, que é aquilo que eu estava falando. Não é que ele foi persuadido e que ele está fazendo um juízo de valor e está deixando de ser imparcial, tá? E já começa a condenar o sujeito aí nessa circunstância. Então isso não pode, tá? Claro que não tem, algumas coisas não tem como a gente controlar, né? Lá tá no íntimo do indivíduo, tá? O mínimo que se espera é a prova certa de que o fato aconteceu, ponto. Tem que ser mais objetivo nesse caso, né? Devendo o magistrado indicar a fonte do seu convencimento. Por quê? Por que ele acredita que esse sujeito, né, participou ali como o autor do crime? Tá certo? Então esse é um detalhe extremamente importante, né? E aí vem essa discussão, né? Se é indúbio pro societate ou se é indúbio pro réu. Na dúvida, a gente já percebeu que essa história de impronúncia, inclusive, que ele vai ficar esperando ali, ele está impronunciado, ele não foi absolvido. E pode ser que apresentem, né? Apareçam, melhor dizendo, fatos novos e ele venha a ser pronunciado. Entendeu? Então, nesse caso aí, é interessante. Vamos observar, então, um pequeno texto que eu separei para a gente analisar isso, que é o HC, na verdade, 81.646, lá do Pernambuco. Relator Sepúlveda pertence. O aforismo indúbio pro societate. Olha que legal, hein? Que, malgrado as críticas procedentes à sua consistência lógica, tem sido reputada adequada a exprimir a inexigibilidade de certeza da autoria do crime para fundar a pronúncia. Jamais vigorou no tocante à existência do próprio crime, em relação à qual se reclama esteja o juiz convencido. O convencimento do juiz exigido na lei não é, obviamente, a convicção íntima do jurado que os princípios repeliriam, mas convencimento fundado na prova e não no achismo do juiz, é claro, né? Donde a exigência que aí cobre tanto a da existência do crime quanto da ocorrência de indícios de autoria, de que o juiz decline na decisão os motivos do seu convencimento. Então, ele tem que falar. Não basta ele falar, não, eu acho que é ele mesmo. Eu tô olhando na cara dele, eu acho que é ele. Então, não posso olhar na cara e dizer, ó, que tem muita gente que fala isso. Não, eu conheço, né? Lembro-me, aí, ó, quase 10 anos atrás,
quando eu falava sobre o Lombroso na aula de criminologia, né, do nato de Lombroso, e depois de falar tudo isso, toda aquela aula de criminologia, ao final da aula, numa turma do matutino, a menina fala para mim, a aluna, fala assim, professor, você falou, eu concordo com aquilo que você falou, mas eu conheço o bandido quando eu olho para um. Tudo bem, pode até conhecer um bandido quando olha para um, mas não é com base em características genéticas, não é com base em características, né, fenópticas, tá? Porque o que o Lombroso discutia era isso. E aí nessa persecução, no passado, quando batia a dúvida, a orientação é condene o mais feio. Quer dizer, ou seja, né, eu vou olhar a aparência do sujeito, né? Então, esse é um aspecto importante que a gente deve relevar. O juiz tem que, né, ter fundamentado o seu convencimento, né, em elementos concretos e não em divagações, tá? E não serve, tá bom? Então, olha aí, ó. Os indícios são elementos indiretos que, por meio de um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do juiz, constituindo prova indireta. Ele não é uma prova concreta, material, né? Utilização para a sustentação da pronúncia, para a decretação da prisão preventiva, o indício pode ser utilizado. Autorização para empreender uma busca e apreensão. Então, quer dizer, quando a Polícia Federal chegou lá, quantos foram? 29 ontem? Né, em todo o Brasil, que nós tivemos lá, inclusive a casa do governador do Rio de Janeiro, né? Witzel, entendeu? Não quer dizer que aquelas pessoas sejam exatamente culpadas. Nós estamos buscando, né, por meio de indícios levantados nas investigações, a busca e apreensão aí de computadores, de celulares e assim por diante. Além de servir de base para uma condenação, é perfeitamente viável, desde que se tome, melhor dizendo, a cautela de tê-los em número suficiente para garantir a segurança mínima que o devido processo legal exige, obviamente, tá? Então, o artigo 413, ele vai fazer uma abordagem muito interessante, eu até coloquei em caixa alta. Que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria e participação, porque ele consegue, por meio do raciocínio lógico, juntar aquelas peças, né? Então, é muito importante isso, né? Agora, olha que curioso, né? Olha só essa discussão. É inadequado remeter a julgamento do tribunal do júri um processo sem qualquer viabilidade de produzir uma condenação legítima e justa do acusado. Então, vai haver a dúvida. E se houver uma dúvida, né, nessas condições, a dúvida tem que ser uma dúvida que leve, como eu estou falando aí no segundo item, tanto ao mundo da condenação quanto da absolvição, né? A dúvida razoável que leva o caso ao júri é aquela que permite tanto a absolvição quanto a condenação desse acusado. Né? O juiz togado não deve lavar as mãos, né? Não é o caso de Jesus Cristo com como é que chama o outro lá? O Barrabás. Não é? Em que o Pôncio Pilatos consultou o povo, a voz do povo, e aquela população optou pelo Barrabás ser livre e por Jesus lá ser condenado, né? E aí o que ele fala? Ele, não sei se ele fala, se ele faz, né? Não sou estudioso dessa área, mas ele lavou as mãos. A expressão lavar as mãos significa que eu tô fora, né? Quer dizer, o juiz não pode simplesmente lavar as mãos na hora de efetuar a pronúncia, declarando sem qualquer base efetiva em provas haver dúvida, e essa deve ser resolvida em favor da sociedade. Por isso eu falo do indúbio pro societate, remetendo o processo ao julgamento, né, do Tribunal Popular.
Então, cabe, na verdade, a ele, magistrado, filtrar o que pode e o que não pode ser avaliado pelos jurados, zelando pelo respeito ao princípio basilar aí do devido processo legal, né, e todos os demais que o acompanham, permitindo que siga a julgamento a questão realmente controversa e duvidosa. Tá? Então, como é que deve ser a pergunta que o juiz deve se fazer para, né, tomar a decisão, né? Então, ele vai fazer a pergunta, claro, né? Isso aí é só a lógica do raciocínio, tá? Segundo a minha convicção, eu, magistrado, se esse réu for condenado, haverá uma injustiça? Ele vai perguntar. Se ele for condenado. Estou mandando ele lá para o tribunal. Para o Tribunal Popular. Se ele for condenado, haverá uma injustiça? Se a resposta dele para a pergunta dele mesmo for sim, então ele não pode pronunciar. Ele vai ter que impronunciar ou vai ter que absolver. Entendeu? Eu não posso correr o risco da injustiça. Não é? Então a ideia é indúbio pro réu ou indúbio pro societate, né? Bom, então em tese seria essa lógica, né? Em tese seria a lógica de um benefício para a sociedade, mas isso tem que ser dentro do princípio da razoabilidade. Sérgio Marques de Moraes Pitombo fala, né, sobre o princípio do indúbio pro societate. É fácil, na sequência, perceber que a expressão indúbio pro societate não exibe o menor sentido técnico nas palavras de Sérgio Marcos de Moraes Pitombo. Em tema de direito probatório, afirma-se, em face da contingente dúvida, sem remédio no tocante à prova, ou melhor, imaginada incerteza, decide-se em prol da sociedade. Em face da contingente dúvida, sem remédio, sem prova, ou melhor, imaginada incerteza, decide-se em prol da sociedade. Isso seria a ideia do indúbio. Na dúvida, condena o réu e beneficia a sociedade. Dizendo de outro modo, se o acusador não conseguir comprovar o fato constitutivo do direito afirmado, posto que conflitante despontou a prova, então se soluciona a seu favor por absurdo. Ainda porque não provou ele o alegado em face do acusado, deve decidir-se contra o acusado, condenando o acusado. Ao talante, por mercê judicial, o vencido vence a pretexto que se favorece a sociedade no indúbio contra réu. Olha que curioso, hein? Você vai prejudicar o indivíduo, porque tem uma dúvida, em nome de um benefício da sociedade. Quer dizer, na verdade, isso deveria vir quando o tribunal do júri tivesse, por exemplo, a competência também para julgar aqueles crimes contra bens jurídicos transindividuais, como relacionado à questão, por exemplo, do meio ambiente, que eu discuti hoje pela manhã com os alunos, né? Tá? Então, vamos lá. Conteúdo da decisão de pronúncia e sua influência sobre os jurados. Olha só o conteúdo, ó. Olha, o conteúdo da decisão de pronúncia e sua influência sobre os jurados. Falei há pouco. A natureza jurídica da pronúncia é uma decisão interlocutória mista, que julga apenas, olha o que está julgando, não é o mérito, é a admissibilidade da acusação, sem qualquer avaliação do mérito, sem avaliar mérito. Indispensável que seja prolatada em termos sóbrios, claros, conscientes, sem colocações incisivas, sem palavrões, evitando-se considerações pessoais no tocante ao réu, e que também constitua a síntese
de uma racionalidade e do equilíbrio prudente do juiz. Se ela tiver termos que eu coloco aí abaixo, ela deve ser anulada. A decisão de pronúncia do juiz que filtrou todo essa situação, se tiver alguma situação aqui, né, que nós elencamos, ela deve ser anulada. Termos que sejam injuriosos ao acusado. Esse sujeito, essa alma, é um marginal perigosíssimo. É um facínora, cruel, despudorado, mentiroso, né? Enfim, estou lá injuriando aquele sujeito. Eu tenho que pautar pela imparcialidade. Frases de efeito contra a defesa ou contra a acusação. Lá na decisão do juiz, é evidente que o réu matou, parece-nos que é inocente, mas cabe ao júri decidir. Quer dizer, você está induzindo, né? Ingressos inoportunos no contexto probatório. A prova indica com clareza ter havido um crime bárbaro. Começa lá o Gru, né? Lá no meu malvado favorito, o 1, né? Falando quando alguém teria roubado as pirâmides do Egito, né? O repórter lá dando a notícia dizendo que aquilo era um crime hediondo, né? Qualquer outro ponto que seja contundente na inserção do mérito, né? Então, deve haver a anulação, tá? Bom, então, beleza. A extensão da fundamentação da pronúncia. Extensão da fundamentação da pronúncia. Vamos lá, vamos para frente. A Lei 11.690 estabeleceu que a fundamentação da pronúncia limitar-se à indicação de materialidade do fato e a existência de indício suficiente de autoria ou participação. Devendo, portanto, o juiz declarar o dispositivo. Então, tem que fundamentar mesmo, né? Em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena. Ainda já até citamos isso. Lá o 413, ele fala que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato, da existência, né, dos indícios suficientes de autoria e, né, de materialidade aí, né, de autoria, materialidade e autoria, tá? A fundamentação da pronúncia limitar-se à indicação de materialidade. Olha, ele coloca a palavra limitar, né? Limitar-se a, tá? A indicação de materialidade do fato, indicação da materialidade, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz, portanto, declarar o dispositivo, né, conforme a lei trouxe essa mudança, né, que nós tivemos aí, tá? Ok? Bom, a alteração da classificação, né, desse crime, né? Alteração da classificação do crime. 418, o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave, né? Então, no 383, o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, né? Nesse caso, não é a mutatio libelli. No mutatio libelli eu vou aditar, eu vou acrescentar. Aqui não, aqui eu vou dar uma outra definição. Ocorre quando o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na peça acusatória, altera a classificação formulada na mesma. Pode ser feita pelo tribunal, né? O juiz não está adstrito à classificação feita pelo órgão acusatório. Quer dizer, o Ministério Público ele faz uma tipificação e o juiz pode fazer uma alteração. Essa alteração é chamada de emendatio libelli, tá? Emendatio libelli, tá certo? Se a classificação do crime estiver errada, basta o juiz alterar a classificação e pronto, estamos aí diante de uma emendatio libelli, tá? Possibilidade, portanto, de correção da pronúncia. Possibilidade de correção da pronúncia. Olha só. O artigo 421
né, o artigo 421, que é o último artigo aí dessa fase, né, fala o seguinte, ó, parágrafo 1º do artigo prevê a possibilidade de alteração da pronúncia, mesmo depois de ocorrer a preclusão, desde que seja verificada, né, a circunstância superveniente modificadora da classificação do delito. Então, 421 está lá, ó, preclusa a decisão da pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente, né, do tribunal do júri. Ainda que preclusa a decisão da pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, né, o juiz ordenará a remessa dos autos ao MP. Tá? Então, olha só, vamos organizar as ideias aqui, ó. Quando ocorre a pronúncia, o juiz indica o tipo penal no qual está em curso o réu. Tentativa de homicídio, homicídio simples, homicídio qualificado e assim por diante. Há, portanto, a possibilidade de corrigir a classificação original diante de circunstância, né, superveniente aí à pronúncia, capaz de impelir a modificação. Não foi esse crime, foi outro. É comum quando há morte da vítima, né, e o réu está sendo pronunciado por tentativa. Então, ele atirou quando a vítima não morreu, ela está hospitalizada, em coma, alguma coisa assim, né, e está rolando o processo. A vítima morre. Então, aí eu tenho que fazer, né, a emendácio, né, eu tenho que corrigir, tá certo? Então, nesse caso aí, então, há uma mudança, essa correção, ele deixa de ser, portanto, tentativa de homicídio, passa a ser homicídio consumado, tá? Havendo inserção de prova nova nos autos, né, justificando, portanto, a correção, o juiz deverá abrir vista ao MP para aditar a denúncia e, em seguida, com base no 384, e, em seguida, a defesa para manifestar-se, né? Então, esse é o cenário da pronúncia, né? A pronúncia, então, é conduzir, encaminhar esse acusado, esse réu, para ser julgado no tribunal do júri, no plenário do tribunal do júri, né, com base nesses fatos que nós identificamos. Mas vamos lembrar que lá temos outras opções, nós temos a impronúncia. Tá? Vamos ver a impronúncia aqui, ó. Impronúncia também é uma decisão interlocutória mista de conteúdo terminativo, tá? Visto encerrar a primeira fase do processo, tá? Só que tem um detalhe, ele deixa, né, ele encerra, melhor dizendo, a primeira fase, mas ele não inaugura a segunda. Curioso isso, né? Então ele encerra a primeira fase, aquela similar que nós vimos agora, só que a decisão não foi de pronúncia, foi de impronúncia. Então ele não vai para o tribunal do júri. Mas ele também não é absolvido, porque tem a opção de absolvição sumária. Deixando de inaugurar a segunda fase sem haver juízo de mérito, então não avaliou. Tá? Então, olha lá o 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios que sejam suficientes de autoria ou de participação, o juiz, de forma fundamentada, pronunciará o acusado. Então, olha lá, olha a organização aí das ideias. Inexistindo prova de materialidade do crime, ou não havendo indício suficiente de autoria, o juiz deverá, em pronunciar o réu, julgar improcedente a denúncia ou a queixa e não a pretensão punitiva do Estado. Tá? Isso é... Tem alguns autores que vão usar aí o termo despronúncia. Despronúncia. Usam como sinônimo de impronúncia, tá? Até coloquei aqui para você. Ó. Termo utilizado pela doutrina e pela jurisprudência significa a decisão proferida pelo tribunal ao reformular a anterior sentença de pronúncia, transformando-a em impronúncia. Pode ser considerada também a retratação do magistrado que, em face do recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia, reconsidera a sua decisão, então ele vai voltar atrás, despronunciando. Então ele foi pronunciado, houve lá um recurso em sentido estrito, ele se convence de que estava errado e, né, vai despronunciar. Tá? Bom, e aí vem a inconveniência da impronúncia, né? Inconveniência da
pronúncia, não havendo prova da existência do fato, né, não havendo materialidade, ou indício suficiente de autoria, o juiz impronuncia o réu, julga improcedente a denúncia ou a queixa, e aí eu teria o término do processo, tá? Só que mantém-se uma janela. É uma janela. Termina o processo, mas fica a janela aberta, tá? E essa janela permite que aquela história seja aventada novamente. Mantém-se aberta a oportunidade de, surgindo novas provas, propor-se novamente ação penal contra esse acusado, desde que não seja extinta a punibilidade, lógico. Não prescreveu, por exemplo. Em qualquer outro processo haveria absolvição, né? Porque não tem prova, ainda que por insuficiência de provas. Olha lá no 386, ó. O juiz absolverá o réu fora do rito do tribunal do júri, hein? Fora do rito do tribunal do júri. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Né? Lá no inciso 7º, está aí, ó. Não existir prova suficiente para condenação. Então, isso é curioso. Bom, mas olha a observação que nós fizemos, olha a observação que nós fizemos, né, considerando o seguinte: não havendo prova, pelo menos suficientes, pode ser que esse réu seja realmente inocente. E aí, olha só, esse acusado não tem o direito de ir, passou um a júri para ter o mérito da questão apreciado e conseguir, se for o caso, uma absolvição definitiva. Mas ele também não é absolvido. Então, ó, ele é impronunciado, vai ficar aguardando a prescrição se for o caso, não tem prova, entendeu? Mas e se ele quisesse ir lá para o tribunal do júri? Não, quem vai decidir isso é o juiz, ele não pode, né, querer assim, tá? Então, olha que interessante, a folha de antecedentes do acusado registra a impronúncia. Significa que ele está numa... Ele não é culpado de nada, mas ele também não é inocente de nada, ele é só inocente com base, né, nas questões do princípio de inocência. Né, que ninguém será considerado culpado até o trânsito, né, de sentença penal, né, condenatória transitada em julgado, tá? Então esse é o cenário. Em pronúncia, então, não é uma situação, aparentemente ela é boa, mas o sujeito fica nessa berlinda, fica nesse limbo aí, tá? Então é um detalhe. No caso da desclassificação, né, acho que era o 415, né, você tem aí esse cenário. Desclassificação é a decisão interlocutória simples, modificadora da competência do juízo, não adentrando no mérito nem fazendo cessar o processo. Ele não vai entrar no mérito. Aí é competência de outro. Tá? Desclassificou, não é mais de competência do tribunal do júri. Tornag, né, diz o seguinte: desclassificar a infração é dar-lhe nova enquadração legal. Se ocorrer mudança de fato, novos elementos de convicção ou melhor apreciação dos mesmos fatos e elementos de prova. E aí pode ser por outra, né, outra competência. Tá aí, ó. O código de defesa, o código de processo, né, penal, tá? Trazendo a competência da competência pela natureza da infração. Tá? Lá no artigo 74, né, que nós já falamos sobre ele, ó, agora está escrito aí, né, marcado para você, a competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do tribunal do júri, que aí tem uma espécie de exceção. Né? Para primeiro, compete ao tribunal do júri o julgamento de crimes previstos nesses artigos aí, ó. Que são os crimes dolosos contra a vida. Esses crimes que aí estão
são os crimes dolosos contra a vida. Aí o Ari de Azevedo Franco diz assim, ó: devemos salientar que é de boa técnica o juiz da pronúncia quando desclassificar para lesões corporais na hipótese da denúncia ou queixa por tentativa de homicídio, né, e não for o competente para a nova situação. Limitar-se a desclassificar para lesões corporais sem especificar se leve ou grave, porque a competência para tal não lhe pertence. Então ele só vai desclassificar. Ele não vai enquadrar lá no tipo, dizendo que é grave, que é gravíssimo, né? Porque a competência para tal não lhe pertence, sim ao juízo para onde será remetido o processo, tá certo? Então esse é o quadro que você pode observar aí nesse cenário, tá? Veja bem. Então olha só, absolvição sumária, que é a outra, né, situação que nós teríamos, né? E nós já vamos encerrar nesse slide aí, né? Ele tem mais um trechinho ali, mas a gente encerra na absolvição sumária. É a decisão de mérito que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Então está lá no artigo 415, juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando provada a inexistência do fato, provado não ser ele o autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, né? Então tá aí as questões também vinculadas, né, ao artigo 26 lá do Código Penal, tá? Então, absolvição sumária exige certeza diante de uma prova colhida. Tá? Havendo dúvida razoável, o mais indicado é a pronúncia. Pois o júri, né, é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. Então, a absolvição sumária exige uma certeza, né? Diante das provas colhidas, o juiz acha que não deve, né, pronunciar, porque não tem prova, né, suficiente da materialidade ou da autoria ou da participação. Então, havendo dúvida razoável, o mais indicado, então, né, seria a pronúncia, pois o júri que vai ser, né, o juízo competente para fazer essa avaliação, tá certo? Então, esse é o cenário que nós nos encontramos aí, né? Na próxima aula nós vamos, além de fazer um pouco de teoria, nós vamos também fazer exercícios, tá? Lembrando que você tem até o dia 12 para entregar as listas. Eu vou fazendo mais agora essa semana, tá? Beleza? Deixa eu fazer uma chamadinha aqui, enquanto você dá uma respirada daí, né? Ana Paula Cristina. Tô aqui. Né? Paula. Antoniara. Tô aqui. Bruna. Bruna Cristina. Cleomar. Estou aqui, professor. Beleza, Cleomar. Aqui em cima do... Cleomar. Gabriel. Joana. Karina. Karina. Luciana. Luciana Almeida, né? Tô aqui. Luciana. Luiz Henrique. Tô aqui Cândido. também. Maiara. Maiara Aparecida. Milena. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Milene. Tô aqui. Presente. Odenir. Presente, professor. E a Renata. Alguém que eu não falei o nome? Tranquilos?